Então, Deus o Supremo é o documento 117. Esse é um pouquinho mais leve do que os antecessores, mas é promovido pelo mesmo mensageiro poderoso que está temporariamente aqui em Urântia. Então, não está indo. Foi. Alguém quer começar a ler? Ups. Eu posso ler. Obrigada, Lívia. À medida que fizermos a vontade de Deus, qualquer que seja o ponto do universo no qual possamos ter a nossa existência, nessa mesma medida, o potencial todo-poderoso do Supremo torna-se um passo mais factual. A vontade de Deus significa o propósito da primeira fonte centro, como é potencializado nos três absolutos, personalizado no Filho Eterno, conjugado ao Espírito Infinito, para atuação no universo e eternizado nos arquétipos eternos do paraíso. E Deus, o Supremo, está se transformando na mais elevada manifestação finita da vontade total de Deus. Então, importante fazer a vontade de Deus para construir o Supremo. Sim. Se todos os seres do grande universo sempre realizassem, ao menos relativamente, a vontade viva e plena de Deus, então as criações do tempo e espaço estabeleceriam em luz e vida, e o Todo-Poderoso, deidade potencial da supremacia, então, tornar-se-ia factual no surgimento da personalidade divina de Deus, o Supremo. Quando uma mente em evolução coloca-se em sintonia com os circuitos da mente cósmica, quando o universo em evolução passa à estabilização, segundo o modelo do universo central, quando o universo em avanço contacta a ministração unificada dos espíritos mestres, quando uma personalidade imortal em ascensão finalmente sintoniza-se com a condução divina do ajustador residente, então a factualidade do Supremo torna-se um grau mais real nos universos. E a divindade da supremacia terá avançado mais um passo no sentido de sua realização cósmica. As partes e os indivíduos do grande universo evoluem como um reflexo da evolução total do Supremo, ao mesmo tempo em que, por sua vez, o Supremo é total, sintético, acumulativo de toda a evolução do grande universo. Do ponto de vista do mortal, são recíprocos, evolucionários e experienciais. Quer continuar, Lívia? Eu posso continuar. Então, assim, quanto mais o universo, quanto mais se existe essa relação entre o ser humano e o Supremo, né? Quanto mais ele experiencia o amor, mais ele evolui e tem essa relação com o ser humano. Então, mais essa evolução vai acontecer mais facilmente. Isso. Sim. Né? Sim, quando nós estamos integrados no todo, no Supremo, a nossa evolução é mais fácil e, ao mesmo tempo, nós propiciamos a evolução do Supremo. Eu não sei se vocês se lembram, e a gente vai estudar isso logo quando a gente estiver estudando a vida de Jesus, uma das grandes vitórias de Jesus foi justamente a contribuição que ele deu como soberano de um universo local para o crescimento do Supremo. Então, quando ele completou
a sétima auto-outorga dele aqui, uma das conquistas maravilhosas e preciosas dele foi justamente de ter levado a cabo toda essa missão que ele se propôs a fazer, contribuindo de uma maneira magnífica para o desenvolvimento do Supremo. E quando a gente lê os documentos de Jesus, tem uma parte, um pedaço de um documento, um texto lá, que detalha isso muito bem, né? Que é uma obra-prima do trabalho feito por Jesus para a construção do Supremo. É lógico, nós não vamos repetir aquilo que Jesus fez aqui, porque quem somos nós? Mas nós podemos, sim, nos inspirar em Jesus para contribuir da mesma forma para o desenvolvimento do Supremo e para nós. Vamos lá, Jesus. A natureza do ser supremo. O supremo é a beleza da harmonia física, a verdade do significado intelectual e a bondade do valor espiritual. Ele é a doçura do êxito verdadeiro e o júbilo da realização eterna. É a supra-alma do grande universo, a consciência do cosmo finito, o completar da realidade finita e a personificação da experiência criador-criatura. Em toda a eternidade futura, Deus, o Supremo, representará a realidade da experiência volicional nas relações trinitárias da deidade. O Supremo, então, está dando, talvez seja uma besteira que eu vou falar, ele está propiciando à Trindade uma evolução através da experiência? Ou expansão, sei lá que nome que se dá. Nós temos que lembrar sempre que a Trindade é desdobramento do eu sou. É o eu sou, é uma parte do eu sou lá. E essa parte é existencial, né? Aquela que então, ela já é completa. Ela já é completa, mas ela não tem a experiência evolutiva. Assim como o eu sou também não tem, a Trindade também não tem. Sim, a Trindade, ela sabe, ela é perfeita. Então, por ser perfeita, nunca ter sido imperfeita, nunca viveu essa experiência. Então, a maneira de se expandir é através da vivência da experiência evolutiva. E essa experiência está sendo vivida pela Trindade através do Supremo. Então, quando o Supremo estiver completo... E o Supremo através de nós. Então, nós depois somos do Supremo e depois a Trindade, e tudo isso vai para o absoluto, para o eu sou. Tudo isso é incorporado. É como se fosse uma pirâmide ao contrário. Né? Exatamente. Então, assim... do menor para o maior. Exatamente. Isso daí vai ser incorporado ali e fala, não, agora eu não sou só existencial, eu sou também experiencial. Né? Então, esse aqui é o ponto. Só queria fazer uma parte. Nós não... Você falou de uma parte do Supremo, né? Nós somos parte integrante do Supremo. Sim. Né? Não é o Supremo se formando por uma partezinha só que somos nós. Não, nós somos uma parte dele. Isso. Ele é o grande e nós somos o pequeno. Isso. Lívia? Estava fechado. Do paraíso, eu lendo com o olhos fechados. Do paraíso desceram os deuses, até os domínios do tempo e do espaço, nas pessoas dos criadores supremos, para ali criarem e fazerem evoluir criaturas dotadas com a capacidade de ascender e de alcançar o paraíso na busca pelo Pai. Essa procissão no universo de criadores descendentes, reveladores de Deus e de criaturas ascendentes que buscam a Deus,
é reveladora da evolução da deidade do Supremo, em quem os descendentes e os ascendentes realizam a mutualidade da compreensão, a descoberta da irmandade eterna e universal. O Ser Supremo, assim, torna-se a síntese finita da experiência da causa criadora perfeita e da resposta da criatura em perfeccionamento. O grande universo contém a possibilidade da unificação completa e busca sempre, e isso surge do fato de que a existência cósmica é uma consequência dos atos criativos e mandados de poder da Trindade do Paraíso, a qual é de uma unidade inqualificável. Essa mesma unidade trinitária é expressa no cosmo finito, no Supremo, cuja realidade torna-se crescentemente aparente à medida que os universos atingem o seu nível máximo de identificação com a Trindade. É aquilo que a gente estava falando lá atrás, no comecinho, quando falamos da unificação, né, do Eu Sou, que ele incorpora tudo nele mesmo, a nível absoluto. Então, a nível do absoluto, o existencial, está tudo incorporado lá no Eu Sou. Então, se a gente pudesse falar assim, nós poderíamos dizer que o Eu Sou é a totalidade, né? O Deus na sua totalidade, lá no ambiente absoluto. Nós poderíamos dizer que o Supremo é o Eu Sou do ambiente finito. Então, quando ele estiver completo aqui, com tudo unificado, a nível finito, o Supremo representaria, em última análise, o que é o Eu Sou lá no absoluto. Uhum. Então, É isso mesmo. Também acho isso. A vontade do Criador e a vontade da criatura são qualitativamente diferentes, mas também são experiencialmente semelhantes, pois a criatura e o Criador podem colaborar na realização da perfeição no universo. O homem pode trabalhar em ligação com Deus e, por intermédio dessa ligação, efetivar a cocriação de um finalitor eterno. Deus pode trabalhar, até mesmo humanamente, nas encarnações de seus filhos, os quais realizam, assim, a supremacia da experiência da criatura. ele está falando dos Micaéis nas encarnações terrenas dos Micaéis. Sim. No Ser Supremo, Criador e criatura estão unidos em uma deidade, cuja vontade expressa uma personalidade divina. E essa vontade do Supremo é algo mais do que a vontade da criatura e do que a vontade do Criador. Assim como a vontade soberana do Filho Mestre, de Nébadon, passa a ser agora algo mais do que uma combinação da vontade da divindade e da humanidade. A união da perfeição do paraíso e da experiência tempo-espacial produz um valor de significado novo nos níveis de realidade da deidade. Interessante. A experiência que Micael deu ao Supremo, ela vai atinge imediatamente a Trindade, é isso? Sim. E é um significado novo, né? Isso é muito interessante. Porque é a experiência que ele fez e a experiência que todos nós fazemos, né? A nossa gotinha em colaboração. No oceano. É isso aí. É. A natureza divina e evolução do Supremo está se tornando um retrato fiel da experiência sem par de todas as criaturas
e todos os criadores no grande universo. No Supremo, a natureza criadora e a natureza da criatura são como uma, estão unidas para sempre, pela experiência que surgiu das vicissitudes consequentes, da solução dos múltiplos problemas que envolve toda a criação finita, enquanto esta prossegue no caminho eterno de busca da perfeição e de liberação dos entraves de ser incompleta. Porque, assim, aqui eu vejo nesse caso, os problemas como um caminho. Toda vez que você acha uma solução para aquele problema, você tá criando uma nova realidade, vamos dizer assim, uma nova experiência, quem sabe? É isso mesmo. Você está unificando as coisas à medida que você vai encontrando as soluções, né? A verdade, a beleza e a bondade estão correlacionadas à administração do Espírito, na grandeza do paraíso, na misericórdia do Filho e na experiência do Supremo. Deus, o Supremo, é verdade, beleza e bondade, pois esses conceitos de divindade representam os máximos finitos de experiência ideacional. As fontes eternas dessas qualidades trinas de divindade estão nos níveis suprafinitos e, pois, uma criatura poderia conceber tais fontes apenas como supra-verdade, supra-beleza e supra-bondade. Micael, enquanto Criador, revelou o amor divino do Pai Criador para os seus filhos da Terra. E, havendo descoberto e recebido essa afeição divina, os homens podem aspirar a revelar esse amor aos seus irmãos na carne. Essa afeição pela criatura é um reflexo verdadeiro do amor do Supremo. O amor do Cristo por nós, do Criador pela criatura? Não, essa afeição pela criatura é um reflexo do amor do Supremo. Uhum. A informação. O Supremo é simetricamente inclusivo. A primeira fonte e centro é potencial nos três grandes absolutos. É factual no paraíso, no Filho e no Espírito. Mas o Supremo é tanto factual quanto potencial. É um ser de supremacia pessoal e de poder todo-poderoso, sensível tanto ao esforço da criatura quanto ao propósito do Criador. É auto-atuante sobre o universo e autorreativo para com a soma do universo. É o Criador Supremo e, ao mesmo tempo, a suprema criatura. A deidade da supremacia exprime, desse modo, a totalidade do finito completo. Então, a totalidade do finito completo é isso, é o eu sou da finitude. E é toda a experiência do Supremo. Uhum. Exatamente. Todo o caminho. Pronto. Passar a leitura, então. Eu posso ler? Por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Porque... então tá. A fonte do crescimento evolucionário. O Supremo é Deus no tempo. É o segredo do crescimento da criatura no tempo. E é também a conquista do presente incompleto e a consumação do futuro em perfeccionamento. E os frutos finais de todo o crescimento finito são o poder controlado pelo espírito, por intermédio da mente, em virtude da unificação e da presença criativa da personalidade. A consequência culminante de todo esse crescimento é o Ser Supremo.
Para o homem mortal, a existência é equivalente ao crescimento, e assim, de fato, pareceria ser, mesmo no sentido mais amplo do universo, pois a existência guiada pelo espírito parece resultar no crescimento experiencial, a elevação do status. Nós temos, contudo, sustentado durante muito tempo que o crescimento atual que caracteriza a existência da criatura na idade presente do universo é uma função do Supremo. Igualmente, sustentamos que essa espécie de crescimento é peculiar à idade de crescimento do Supremo e que terminará quando o crescimento do Supremo se completar. Filhos trinitarizados por criaturas. Eles nascem e vivem na presente idade do universo. Têm personalidades, como têm dotações de mente e de espírito. Têm experiências e a memória delas, mas não crescem como fazem os ascendentes. Gente, É da nossa... Desculpa. Ixi. Misturou. Misturei. E agora? Só um minutinho, vou parar um pouquinho disso, só para eu ver o que aconteceu aqui, que deu um tilt. Desculpe. Leia. Eu não sei o que aconteceu, mas pulou o slide, eu acho. Tá certo, Sueli, acho que só o comecinho que tá pulado. Só bem o comecinho. Ele diz assim, ó, considerai o status dos filhos trinitarizados por criaturas. Então, é que eu fiz uma parte explicando o que são os filhos trinitarizados por criaturas, mas ficou faltando um slide aqui, que é esse, considerai os filhos do status. Ok, entendi o que você falou. Então, esse slide começaria assim, considerai o status dos filhos trinitarizados por criaturas. Eles nascem e vivem no presente idade do universo, é isso? Isso, pode continuar, Maria, por favor. Não, tem que pôr de novo aqui na tela. Ai, desculpa. Eu achei que já tivesse, porque já está para mim, eu achei que tivesse para vocês. Então, considerai os filhos trinitarizados por criaturas. Aí continua, eles nascem e vivem na presente idade do universo. Têm personalidades, como têm dotações de mente e de espírito. Têm experiências e a memória delas, mas não crescem como fazem os ascendentes. É da nossa crença e compreensão que esses filhos trinitarizados por criaturas, conquanto estejam na idade presente do universo, na verdade, são da próxima idade do universo, a idade que se seguirá depois que se der o crescimento completo do Supremo. E, portanto, não estão no Supremo, no seu status atual ainda incompleto, porquanto ainda em crescimento. E assim, eles não participam do crescimento experiencial da idade presente do universo, sendo mantidos como reserva para a próxima idade do universo. E aí, o próximo slide, os próximos 3 ou 4 slides, eu quis colocar o que são esses filhos trinitarizados por criaturas, porque eu mesma não me lembrava direito do que era. Então, só para a gente se situar, que eles podem ser ascendentes, né, como nós, finalitores. Quando chegamos a finalitores, a gente pode escolher trinitarizar alguém, né, e seria a trinitarização de criaturas, se a gente tiver competência para isso e conseguir
cumprir com algumas coisas, né, que são solicitadas, os seres de avonas também podem fazer essa trinitarização. Então, é isso que está explicando a seguir. Então, os filhos trinitarizados por criaturas. Pode continuar, Maria, por favor. Há 3 grupos de seres que são chamados de Filho de Deus. Além das ordens descendentes e ascendentes de filiação, há um terceiro grupo conhecido como os Filhos Trinitarizados de Deus. A ordem trinitarizada de filiação é subdividida em 3 divisões principais, de acordo com as origens de seus muitos tipos de personalidades, reveladas e não reveladas. Essas divisões principais são: 1. Os filhos trinitarizados pela deidade. 2. Os filhos abraçados pela trindade. E 3. Os filhos trinitarizados por criaturas. E é isso que interessa aqui nesse documento. Excetuando-se as deidades, apenas as personalidades do paraíso Avona e certos membros dos corpos de finalidade engajam-se na trinitarização. Sob as condições especializadas da perfeição do paraíso, esses seres magníficos podem embarcar na aventura única da identidade-conceito e muitas vezes eles têm tido êxito na produção de um ser novo, um filho trinitarizado por criaturas. Os finalitores mortais ascendentes fusionados ao ajustador, que atingiram certos níveis da cultura do paraíso e do desenvolvimento espiritual, estão entre aqueles que podem tentar trinitarizar um ser criatura. Quando estacionadas no paraíso, as companhias de finalitores mortais é concedido um recesso a cada milênio do tempo de Avona. Há 7 modos diferentes pelos quais esses finalitores podem escolher passar esse período livre de deveres, e um destes é tentar, em associação com algum finalitor, companheiro ou alguma personalidade do paraíso Avona, realizar o ato da trinitarização de uma criatura. Então, gente, olha que maravilhoso que pode ser isso. Então, você, como finalitor, que já atingiu um certo estágio, né? Você pode, com algum companheiro finalitor, ou com, sei lá, se existe companheira, mas com algum companheiro finalitor, como está escrito aqui, ou com uma personalidade do paraíso Avona, né? Com, vamos, entre aspas, um avoniano, realizar o ato de trinitarização de uma criatura. Então, eu achei fascinante isso. Períodos de tempos inacreditavelmente longos, algumas vezes, são consumidos nessas aventuras. Uma era parece passar, antes que esses seres determinados e cheios de fé, que já foram mortais, junto a outros que algumas vezes são personalidades do paraíso Avona, finalmente atinjam a sua meta, tendo realmente êxito em trazer o seu conceito escolhido de verdade universal à existência factual. E nem sempre esses pares devotados têm êxito. Muitas vezes, por algum erro que não se consegue descobrir, eles falham. Eu fiquei tão triste quando eu vi isso, eu falei, nossa, que frustração que deve ser. Você passa uma era inteira e não consegue. Exatamente. Os candidatos à trinitarização que falham, assim, são admitidos em um grupo especial de finalitores, designados como seres que fizeram um esforço supremo e que suportaram o desapontamento supremo. Agora, imagina suportar um desapontamento supremo, deve ser uma coisa... E aí eu fiquei imaginando, né, eu fiz uma analogia assim com um casal que tenta engravidar. Exatamente. E não se sabe por que não consegue. Então, realmente, poderia ser uma maravilha, mas também pode ser um desapontamento supremo. Simultaneamente com o aparecimento de um novo filho trinitarizado por criaturas, ocorre essa união funcional espiritual dos 2 ancestrais. Os 2 progenitores trinitarizados tornam-se um, no nível funcional último.
Nenhum ser criado no universo pode explicar plenamente esse fenômeno surpreendente. É uma experiência próxima do divino. Quando o Pai e o Filho uniram-se para eternizar o Espírito Infinito, após a realização do seu propósito, imediatamente eles tornaram-se como um, e desde então têm sido um. E ainda que a união entre duas criaturas para a trinitarização seja da ordem do escopo infinito da união perfeita da deidade do Pai, universal, mais Filho eterno, as repercussões da trinitarização feita pela criatura não são eternas em natureza. Elas terminarão quando da completa factualização das deidades experienciais. Então, quando o Supremo ficar completo, é isso, Sim. né? Ainda que esses progenitores de filhos trinitarizados por criaturas se transformem em um, para os seus compromissos no universo, eles continuam a ser reconhecidos como duas personalidades na formação das fileiras e nas listas de chamada do corpo de finalidade e dos arquitetos do universo mestre. Durante a idade corrente do universo, todos os progenitores unidos pela trinitarização são inseparáveis para compromissos e função. Aonde vai um, o outro vai. O que faz um, o outro faz. Se a biunificação dos progenitores envolve um finalitor mortal ou de outra ordem e uma personalidade do paraíso Avona, os seres progenitores unidos não funcionam nem com os seres do paraíso, nem com avonianos, nem com finalitores. Essas uniões mistas reúnem-se em corpos especiais, constituídos de seres similares. E em todas as uniões de trinitarização, mistas ou de outra forma, os seres progenitores permanecem conscientes um do outro, podem comunicar-se um com o outro e tornam-se capazes de executar deveres dos quais nenhum deles poderia anteriormente desincumbir-se. Então, quando eles se tornam filhos de uma criatura, né, trinitarizada, eles deixam de ter a individualidade e passam a ser um, assim como o pai e o filho são um, né? Então, de novo, o menor, assim como o maior, né? Nesse caso, os progenitores de filhos trinitarizados, sendo como deuses mesmo, né? Exatamente. Muito legal. O Ser Supremo é a unificação. O Ser Supremo é a unificação das três fases de realidade da deidade. Deus o Supremo, unificação espiritual de certos aspectos finitos da Trindade do Paraíso. O Supremo Todo-Poderoso, unificação do poder dos criadores do grande universo. E a mente suprema, ou a contribuição individual da terceira fonte-centro e seus coordenados para a realidade do Ser Supremo. Nas suas aventuras de trinitarização, as excelsas criaturas do universo central e do paraíso envolvem-se em uma exploração tríplice da deidade do Supremo, que resulta na produção de 3 ordens de filhos trinitarizados por criaturas. 1. Os filhos trinitarizados por ascendentes. Nos seus esforços criadores, os finalitores estão tentando trinitarizar algumas realidades conceituais do Supremo Todo-Poderoso, as quais eles adquiriram experiencialmente na sua ascensão pelo tempo e pelo espaço até o paraíso. 2. Os filhos trinitarizados por criaturas do paraíso Avona. Os esforços criadores dos cidadãos do paraíso e dos avonianos resultam na trinitarização de certos aspectos espirituais elevados do Ser Supremo, os quais eles adquiriram experiencialmente de antecedentes super-supremos que são limítrofes do último e do eterno. Então, isso eu não entendi direito.
Eu também não entendi. Eu não entendo essa parte. Então, isso é quando os progenitores são criaturas do paraíso Avona, certo? Sim. Então, essas criaturas do paraíso Avona, na verdade... E do paraíso, né? É, Cidadãos do paraíso e os avonianos. Sim. Então, mas o que é isso? Os quais eles adquiriram experiencialmente de antecedentes super supremos que são limítrofes do último e do eterno. Então, Eles já estão no outro nível. já estão no outro nível. No absonito lá, sei lá, Já por passou ali. do absonito, na verdade, porque Já está no limítrofes do último e do eterno. O eterno é absoluto. Então, ele já saiu do absonito, já entrou no último e já está entrando no eterno, é isso? Isso. No absoluto. Ok. E o terceiro? 3. Os filhos trinitarizados do destino. Quando, no entanto, um finalitor e uma criatura do paraíso Avona trinitarizam juntos uma nova criatura, esse esforço conjunto repercute em certas fases da mente suprema última. Os filhos resultantes, trinitarizados por criaturas, são supracriacionais. Eles representam factualidades da deidade suprema última que não foram atingidas experiencialmente de outro modo e que, por isso mesmo, caem automaticamente no domínio dos arquitetos do universo mestre, custódios que são de todas as coisas transcendentes aos limites criacionais da idade presente do universo. Os filhos trinitarizados do destino incorporam certos aspectos da função do Supremo Último não revelada no universo mestre. Não sabemos muita coisa sobre esses filhos conjuntos, do tempo e da eternidade, mas sabemos bem mais do que aquilo que nos foi permitido revelar. Tesc. É sempre assim, né? Chega pertinho, mas não fala. Então, esse parênteses que eu fiz foi só para a gente se lembrar, né, do que eram os filhos trinitarizados por criaturas que também fazem parte da criação do Supremo e da mente suprema. O mensageiro poderoso é um filho trinitarizado por deidade? Sim. Eu não lembro. Sim, é o próximo slide. A minha própria ordem dos mensageiros poderosos abraçada pela Trindade. A minha própria ordem dos mensageiros poderosos, sendo abraçada pela Trindade, é uma ordem de não participantes do crescimento da idade presente do universo. Em um certo sentido, nós temos o status da idade precedente do universo, como de fato o têm os filhos estacionários da Trindade. Uma coisa é certa, o nosso status foi estabelecido pelo abraço da Trindade, e não mais experienciamos manifestações sob a forma de crescimento. Então, eles não evoluem, eles não experienciam mais, é isso? Não, eles já estão fora desse programa então, alcançar a perfeição máxima ao ser trinitarizados. E estão fora dessa experiência de crescimento. Uhum. Da experiência do Supremo, né? Mas será que eles não participam daí, não vão participar do absoluto? Sim, eles até falam em algum momento que eles vão participar da proximidade do universo. Mas então, ele acha que não é da deidade, então é da Trindade, né? Sim, o nosso estado foi estabelecido pelo abraço da Trindade. Da Trindade. Tá. Uhum. Isso não é verdade para os finalitores, nem para qualquer outra ordem evolucionária e experiencial que esteja participando do processo de crescimento do Supremo. Vós, mortais, agora vivendo em Urântia, que podeis aspirar a atingir o paraíso e alcançar o status de finalitores, deveríeis entender que esse destino só é realizável porque estáis no Supremo e sois do Supremo, tendo, por isso, participação no ciclo de crescimento do Supremo.
O crescimento do Supremo chegará a um fim, em alguma época. O seu status atingirá a realização completa no sentido energético e espiritual. Esse término da evolução do Supremo testemunhará também o fim da evolução da criatura, como parte da supremacia. Que espécie de crescimento poderá caracterizar os universos do espaço exterior? Não sabemos. Contudo, estamos bastante seguros de que será algo muito diferente de qualquer coisa que haja sido vista na idade presente da evolução dos 7 superuniversos. Será indubitavelmente função dos cidadãos evolucionários do grande universo compensar os habitantes dos espaços exteriores pelo fato de haverem sido privados do crescimento da supremacia. Então, nós seremos os supremos deles? Não que Parece. nós vamos que nossa, que responsabilidade. De alguma forma. Por isso que eles falam lá, que eles especulam que a gente vai continuar nosso trabalho lá nos espaços exteriores. Mas a verdade é que, como eles falam, eles não têm nem ideia de como que vai ser esse negócio aí. Enquanto for existente, quando da consumação da idade presente do universo, o Ser Supremo funcionará como soberano experiencial no grande universo. Os cidadãos do espaço exterior, seres da próxima idade do universo, terão um potencial de crescimento pós-superuniversal, uma capacidade de alcance evolucionário que pressupõe a soberania do Supremo Todo-Poderoso, a qual, assim, exclui a participação da criatura na síntese de poder, personalidade da idade atual do universo. Estão falando da nossa participação na próxima fase. Então... que exclui a participação da criatura na síntese de poder personal. Okay. E assim, a incompletude do Supremo pode ser encarada como uma virtude, já que possibilita o crescimento evolucionário da criatura-criação dos universos presentes. O vazio tem a sua virtude, pois pode ser experiencialmente preenchido. Eles dão a entender que os espaços exteriores não terão experiência, então? Não. No espaço exterior, nós vamos ter não é uma experiência evolutiva, é uma outra experiência, é a experiência da transcendência do tempo. Que a gente não sabe o que é. A gente não sabe como é, nem como será, nem eles explicam. Uhum. Uma das indagações mais interessantes da filosofia finita é essa: será que o Ser Supremo se factualiza em resposta à evolução do grande universo? Ou será que o cosmo finito evolui progressivamente em resposta à factualização gradativa do Supremo? Ou será possível que, quanto ao desenvolvimento, eles sejam mutuamente interdependentes e que sejam os recíprocos evolucionários, cada um iniciando o crescimento do outro? De uma coisa estamos certos: criaturas e universos, elevados e inferiores, estão evoluindo dentro do Supremo, e enquanto evoluem, está surgindo a somatória unificada de toda a atividade finita dessa idade no universo. E esse é o surgimento do Ser Supremo, e para todas as personalidades, a evolução do poder todo-poderoso de Deus, o Supremo. Pessoal,